Desde criança, Sofia sempre teve dificuldade para dormir. Enquanto outras crianças adormeciam ouvindo histórias ou embaladas pelo som da chuva, ela ficava acordada, encarando o teto, sentindo uma presença invisível à espreita. Aos 7 anos, teve seu primeiro episódio de paralisia do sono. Acordou no meio da noite, sem conseguir se mover, com o quarto mergulhado em escuridão e o som da própria respiração sendo o único sinal de que ainda estava viva. Aos pés da cama, uma figura escura a observava. Seus olhos, 2 buracos negros, pareciam sugar todo o ar do ambiente. Quando finalmente conseguiu se mexer, gritou tão alto que acordou a casa inteira. Seus pais disseram que era só um pesadelo, mas ela sabia que aquilo era real. A partir daquela noite, o mesmo ser começou a visitá-la com frequência, sempre durante a paralisia do sono, sempre em silêncio. Ele não fazia nada. Apenas olhava. Os anos passaram, e Sofia aprendeu a conviver com as visitas noturnas. Tentou de tudo: medicamentos, meditação, até hipnose. Nada funcionava. A figura, que agora ela chamava de observador, tornou-se parte da sua vida, como um parasita que se alimentava do seu medo. Aos 24 anos, já formada em psicologia, Sofia decidiu transformar seu trauma em estudo. Começou a pesquisar casos semelhantes. Encontrou centenas de relatos parecidos. Todos descreviam a sensação de paralisia, a presença de uma entidade escura e o terror absoluto de estar consciente, mas impotente. Contudo, havia algo mais. Algumas pessoas relatavam que, com o tempo, o observador deixava de apenas olhar. Ele começava a se mover. Às vezes falava, às vezes tocava. E em casos raros, levava. A ideia de que alguém pudesse ser arrancado do próprio corpo durante o sono mexeu profundamente com ela. E o pior, em todos esses casos, a pessoa desaparecia sem deixar vestígios no mundo real. Sofia começou a registrar suas próprias experiências. Instalou câmeras no quarto, sensores de movimento, microfones de alta sensibilidade. Mas o observador nunca aparecia nas gravações. O que mais a perturbava era que, mesmo durante as paralisias mais intensas, ela conseguia ouvir os sons ao redor, o tic-tac do relógio, os carros na rua, o que provava que sua consciência estava acordada. Mas havia uma noite que ela jamais esqueceria. Durante uma paralisia especialmente longa, o observador se aproximou da cama. Ela sentiu seu hálito gelado e metálico. Ele se inclinou e, pela primeira vez, falou. Disse apenas uma palavra. Pronta. O som não parecia humano. Era grave, irregular, como se estivesse sendo reproduzido por um aparelho quebrado. Quando conseguiu se mover novamente, Sofia percebeu algo terrível. Havia marcas em seu pescoço, como se dedos invisíveis tivessem tentado puxá-la para dentro da escuridão. A partir daquela noite, as paralisias tornaram-se mais intensas. Em vez de uma figura, agora havia várias. Silhuetas que cercavam sua cama, murmurando palavras que ela não compreendia. Ela começou a evitar dormir. Ficava dias acordada, consumindo café e energético. Mas o corpo humano tem seus limites, e numa madrugada, caiu no sono sem perceber. Foi sua pior experiência. Acordou paralisada em um espaço que não era seu quarto. Estava deitada em algo duro, frio. Acima dela, uma espécie de teto pulsante, como carne viva. Ao redor, criaturas encapuzadas moviam-se lentamente, emitindo sons que pareciam vir de outro mundo. O observador apareceu no centro, maior do que nunca, como se tivesse se alimentado de todos os anos de terror que Sofia lhe ofereceu. Chegou a hora, ele disse. E então, colocou a mão sobre sua testa. Um calor insuportável atravessou seu crânio. Sofia tentou gritar, mas não havia mais voz. Só uma sensação de dissolução, como se estivesse sendo desmontada, pedaço por pedaço. Quando acordou, estava no hospital. Havia sido encontrada por vizinhos após dias sem dar sinal de vida. Estava desidratada, desnutrida e murmurava coisas sem sentido. Palavras em idiomas desconhecidos.
Os médicos disseram que era um surto psicótico. Mas Sofia sabia a verdade. Algo havia sido rompido naquela noite. Desde então, sua percepção do mundo havia mudado. Via sombras onde ninguém via, ouvia vozes vindas dos espelhos, e as paralisias agora ocorriam mesmo durante o dia. Certa vez, adormeceu no metrô e acordou paralisada diante de uma multidão de rostos derretidos. Todos repetiam a mesma palavra: volta. Ela começou a questionar se ainda estava viva, ou se parte dela havia ficado presa no lugar do meio, uma dimensão entre o sono e a vigília, onde o observador reinava. Resolveu procurar ajuda além da medicina tradicional. Encontrou um grupo de pessoas que afirmava ter passado pelo mesmo. Eles chamavam aquele lugar de o quarto escuro. E afirmavam que, uma vez marcado por ele, o retorno era impossível. Sofia sabia que estava sendo caçada. Cada paralisia era uma tentativa de levá-la de vez. Começou a escrever tudo o que lembrava em um diário: nomes, símbolos, sensações, sons. Em uma madrugada, após uma experiência em que sua alma parecia ter deixado o corpo, ela entendeu. O observador não era uma criatura isolada. Era um dos muitos guardiões entre os mundos. Entidades que capturam consciências vulneráveis e as mantêm presas em planos de terror eterno. E ela havia sido escolhida como passagem. Sofia, sem saber, era uma fenda entre as realidades. Cada visita do observador ampliava essa fissura. E então, na última noite registrada no diário, ela escreveu: hoje não vou resistir. Se eu me entregar, talvez entenda. Foi a última vez que alguém a viu. Seu corpo desapareceu da cama sem sinais de arrombamento, sem pegadas, sem qualquer indício de fuga. No diário, uma página em branco. Mas no centro dela, uma única palavra surgida em tinta escura, ainda úmida: acordei. O Hotel Belmonte sempre foi conhecido por sua elegância clássica e localização privilegiada no centro antigo da cidade. Inaugurado em 1923, recebeu figuras históricas, celebridades e até presidentes. Mas havia um quarto que nunca aparecia nas listas de reserva: o 209. A recepção dizia que estava em reforma, mas os funcionários mais antigos sussurravam histórias assustadoras sobre ele. Dizia-se que, na década de 70, uma mulher chamada Helena se hospedou ali com o marido durante a lua de mel. Poucas horas depois, ela foi encontrada morta, com o rosto virado para a parede e os olhos completamente brancos. O marido desapareceu. Desde então, hóspedes que ficavam no quarto vizinho 211 relatavam gritos, batidas e um choro incessante vindo de trás da parede. Depois de muitos incidentes, a gerência decidiu lacrar o quarto e apagar sua existência. Mas ele ainda estava lá. E à noite, a porta ainda se mexia sozinha. Juliana era viciada em mistérios paranormais. Mantinha um canal no YouTube com mais de 500 mil inscritos, onde investigava lendas urbanas em hotéis abandonados, escolas mal assombradas e cemitérios esquecidos. Quando ouviu falar do Belmonte, soube que precisava ir, marcou uma reserva por 5 noites e, na recepção, fingiu não saber de nada. Sua intenção era clara: se infiltrar, encontrar o quarto 209 e documentar tudo. Levava consigo câmeras infravermelhas, microfones de baixa frequência e sensores térmicos. No segundo dia, conseguiu acesso aos registros antigos do hotel, onde encontrou o número 209 em uma planta baixa esquecida. O quarto ficava no fim do corredor leste, atualmente fechado com tábuas grossas e cadeado. Na madrugada daquele mesmo dia, ouviu uma batida na parede do quarto ao lado. 3 toques lentos, como se alguém chamasse. Ela pegou sua câmera, mas quando ligou, a lente ficou embaçada e um ruído estridente invadiu o microfone. Então, de dentro da parede, ouviu uma voz sussurrar seu nome. Aquela noite marcou o início da deterioração da sanidade de Juliana. Ao longo dos dias, começou a perder a noção do tempo. Acordava com hematomas nos braços, cortes finos nas pernas e sentia como se alguém a observasse do canto do quarto. Uma madrugada, foi despertada por uma movimentação no corredor. Ao sair, viu uma mulher parada em frente à porta lacrada do 209. Usava um vestido antigo, manchado de algo escuro, e encarava a madeira como se esperasse ser convidada para entrar.
Quando Juliana tentou se aproximar, a mulher virou o rosto e seus olhos não tinham íris, apenas o branco pulsante, como se estivessem acesos por dentro. Juliana desmaiou. Quando acordou, estava de volta ao quarto, com a câmera ligada em seu peito. Ao revisar a gravação, viu a si mesma caminhando até o 209, murmurando frases em latim. Na tela, a mulher não aparecia, mas uma sombra densa parecia segui-la pelos corredores, flutuando atrás de cada passo. Determinada a descobrir a verdade, Juliana pagou um funcionário do hotel para abrir o quarto com uma chave mestra. Entraram juntos, e o homem exigiu que ela fosse rápida. O ambiente era sufocante. O ar tinha um cheiro metálico, como ferrugem misturada com carne velha. Tudo estava coberto por lençóis brancos, mas no centro do quarto havia um espelho antigo, manchado e rachado. Quando Juliana se aproximou para filmar, o funcionário correu para fora, gritando. Ela ficou sozinha. No reflexo, não viu seu próprio rosto. Viu Helena, parada atrás dela, sorrindo com os olhos completamente pretos. Ao se virar, não havia ninguém, mas o espelho continuava mostrando a figura. A porta se trancou sozinha, e a luz apagou. O vídeo captou sons estranhos, arranhões, sussurros e um choro que parecia vir do teto. Quando conseguiu sair, não havia mais funcionário algum. Ela foi até a recepção e descobriu que aquele homem nunca existiu. Não havia ninguém com aquela descrição entre os empregados. Juliana tentou sair do hotel, mas os elevadores não funcionavam e as escadas pareciam mudar de direção. Os andares se embaralhavam. Quanto mais tentava escapar, mais se perdia. Voltava sempre ao mesmo corredor, onde o quarto 209 a esperava, com a porta agora entreaberta. Era como se o hotel inteiro tivesse virado para dentro dela, como se fosse parte de algo maior, um organismo vivo e consciente. No corredor, começou a ver quadros mudarem de forma. As pinturas que antes mostravam paisagens, agora exibiam rostos deformados, todos com os olhos virados para ela. Um telefone antigo começou a tocar insistentemente. Quando atendeu, ouviu sua própria voz, vinda do futuro. Você não deveria ter entrado. Agora é tarde. Desesperada, decidiu destruir o espelho do quarto 209. Voltou com um pé de cabra, mas ao quebrá-lo, a sala se deformou. As paredes tremeram, o teto escorreu sangue, e vozes começaram a gritar em uníssono. Ela é a nova hóspede. A última imagem captada pela câmera foi de Juliana sendo arrastada pelo chão. O vídeo desapareceu do canal no dia seguinte. Seus seguidores pensaram que fosse marketing ou uma encenação elaborada. Mas Juliana nunca mais foi vista. A polícia vasculhou o hotel e encontrou o quarto 209 completamente lacrado, como se nunca tivesse sido aberto. No entanto, dentro de um dos armários de limpeza, encontraram a câmera de Juliana, ainda gravando. A última gravação mostrava o quarto 209 de outro ângulo, como se alguém, ou alguma coisa, estivesse observando a jovem do teto. Em certo momento, a câmera tombava e mostrava o espelho, agora sem rachaduras, mas refletindo dezenas de rostos desconhecidos, todos presos em um eterno grito silencioso. Com o tempo, outros hóspedes começaram a desaparecer, e nos corredores, os funcionários mais antigos dizem ouvir passos, risadas e gravações que surgem do nada. O quarto 209 foi lacrado novamente. Mas toda vez que alguém tenta apagar seu número da parede, ele reaparece, riscado em vermelho, como se o quarto recusasse ser esquecido. Nas montanhas de uma pequena cidade esquecida pelo tempo, existe um campo onde os vagalumes brilham de forma diferente. Moradores antigos chamam o lugar de o cemitério de vagalumes. Dizem que, em noites sem lua, as luzes piscam em sincronia, como se obedecessem a um código. As crianças eram proibidas de ir até lá depois do pôr do sol, mas como toda proibição, só aumentava a curiosidade. Em 1997, um grupo de adolescentes decidiu desafiar essa regra. Entre eles estava Daniel, um garoto de 16 anos, curioso, inquieto, sempre querendo entender o que os adultos escondiam. Levaram lanternas, refrigerante e uma velha câmera de fita. A princípio, tudo parecia tranquilo. O campo era bonito, silencioso,
e os vagalumes realmente brilhavam com intensidade. Mas então as luzes começaram a piscar em padrões estranhos, como se formassem símbolos no ar. Quando um dos amigos tentou capturar isso em vídeo, a fita queimou dentro da câmera. E no instante seguinte, um som profundo e grave surgiu do solo, como se algo estivesse despertando ali embaixo. Na manhã seguinte, apenas Daniel retornou à cidade. Estava sujo, com os olhos arregalados e incapaz de falar. Durante semanas ficou internado em uma clínica psiquiátrica, diagnosticado com trauma severo. Os outros 3 adolescentes foram considerados desaparecidos. Daniel passou a escrever compulsivamente em folhas soltas, símbolos que ninguém conseguia traduzir. Certa vez, uma enfermeira entrou em seu quarto e o encontrou em transe, desenhando vagalumes em espiral, com sangue no lugar da tinta. Aos poucos, o caso foi esquecido. A cidade preferiu o silêncio. O campo foi cercado e declarado área de preservação ambiental. Mas 20 anos depois, em 2017, uma jovem chamada Alice encontrou os antigos desenhos de Daniel em um bazar de livros usados. Fascinada, decidiu investigar. Era estudante de biologia, mas sempre teve uma paixão secreta pelo ocultismo. Quando chegou à cidade e perguntou sobre o cemitério de vagalumes, todos desviaram o olhar. Disseram que não havia nada ali. Mas os olhos dos mais velhos tremiam, como se segurassem memórias que preferiam enterrar. Alice decidiu explorar o campo durante a noite, mesmo sem a permissão de ninguém. Levava consigo apenas um caderno, uma lanterna de cabeça e um gravador de voz. Ao atravessar a cerca de proteção, sentiu o ar mudar. O silêncio ali não era natural, era pesado, denso, como se o som estivesse sendo absorvido. Logo os primeiros vagalumes apareceram, mas não voavam de forma errante como os demais. Eles se organizavam, giravam ao redor dela, criando padrões no escuro. Alice ligou o gravador e começou a descrever tudo. De repente, o chão tremeu. Uma rachadura abriu-se lentamente, revelando uma luz pálida sob a terra. Não era fogo. Não era eletricidade. Era uma luz viva. E dentro da fenda, ela viu algo se mover. Uma figura humanoide, composta de insetos, terra e carne apodrecida. Os olhos eram idênticos ao brilho dos vagalumes. A criatura não falava. Ela apenas projetava imagens na mente de Alice. Visões de rituais antigos, de sacrifícios e de um pacto selado há séculos. O campo era um altar. E os vagalumes eram guardiões. Alice voltou para a cidade desorientada, com a roupa coberta de terra escura e larvas grudadas no cabelo. Foi acolhida por um senhor chamado Joaquim, um dos poucos que lembrava do caso de Daniel. Ele revelou a verdade. Muito antes da cidade existir, tribos locais consideravam aquele campo sagrado. Era o local onde enterravam vivos os escolhidos da luz, pessoas que recebiam visões do além. Com o tempo, a prática desapareceu, mas o solo ficou marcado. Os vagalumes não eram normais. Eram manifestações espirituais dos mortos que ainda vagavam entre os mundos. Joaquim contou que Daniel, ao passar uma noite inteira ali, havia sido marcado. E agora Alice também estava. A marca não era visível, mas ela sentia o calor no peito, a dificuldade de dormir, e o som de asas batendo lentamente perto do ouvido, mesmo no silêncio absoluto. Cada noite trazia um novo sonho. E em todos, os vagalumes formavam um rosto no céu, pedindo que ela voltasse. Implorando por mais luz. Por mais corpos. Obcecada, Alice decidiu cavar no centro do campo, exatamente onde havia visto a fenda. Durante dias, ignorou a fome, o cansaço e o medo. Cada vez que cavava mais fundo, os vagalumes se acumulavam em torno dela, formando uma espiral viva. Finalmente, encontrou algo, uma caixa de pedra selada com símbolos iguais aos dos desenhos de Daniel. Ao tocá-la, uma onda de energia atravessou seu corpo. Gritou, mas nenhum som saiu. E então, a tampa se abriu sozinha. Dentro, havia apenas um espelho. Mas ao olhar, ela não viu seu reflexo. Viu Daniel, envelhecido, preso dentro do vidro, com os olhos brilhando como os vagalumes. Ele abriu a boca e sussurrou, "Está na sua vez."
A partir daquele momento, Alice passou a vagar pelo campo todas as noites. Os moradores passaram a vê-la de longe, parada, cercada por luzes, como se comandasse as criaturas com a mente. E em uma noite sem lua, ela desapareceu. No local onde estivera, encontraram apenas o espelho, agora selado. E ao encostar o ouvido nele, ainda é possível ouvir vozes. Com o tempo, o campo voltou a ser cercado, mas a cerca foi encontrada destruída repetidas vezes. Crianças passaram a desaparecer nas redondezas. Sempre à noite. Sempre em noites de lua nova. Algumas câmeras de segurança capturaram vultos, movimentos estranhos de luz e, em um caso específico, a imagem de Alice parada no campo, mesmo após meses de desaparecimento. Os olhos dela não piscavam, e os vagalumes dançavam ao redor como uma coroa viva. O caso atraiu estudiosos, policiais e até religiosos. Mas ninguém voltou igual depois de pisar naquele solo. Hoje, o campo está isolado por decisão do governo, alegando instabilidade ambiental. Mas os moradores sabem a verdade. O cemitério de Vagalumes é mais do que um campo. É uma fenda. Um canal entre este mundo e outro que pulsa sob nossos pés. E enquanto houver curiosos dispostos a enxergar além, os vagalumes continuarão brilhando. Não como sinal de beleza, mas como um aviso. Porque alguns altares nunca param de chamar. E toda luz esconde uma sombra. No Hospital São Martino, um dos prédios mais antigos da cidade, há um andar que permanece fechado desde 1985. O 7º andar. Oficialmente, disse que o setor foi desativado após um incêndio elétrico, mas funcionários antigos sabem a verdade. Naquele andar funcionava a ala psiquiátrica de casos extremos, onde pacientes violentos e perturbados eram mantidos sob observação contínua. Entre os muitos rumores, o mais persistente é o da enfermeira do turno da meia-noite, uma mulher vestida de branco, com o rosto sempre escondido atrás de uma máscara cirúrgica, que surgia apenas à meia-noite para medicar os pacientes. Alguns diziam que ela sussurrava palavras estranhas enquanto aplicava injeções. Outros juravam que viam os pacientes sendo levados por ela e nunca mais retornando. Quando o incêndio ocorreu, a ala foi esvaziada às pressas, mas o corpo da enfermeira nunca foi encontrado. Desde então, mesmo com o andar lacrado, luzes se acendem sozinhas por lá. E à meia-noite, passos ecoam no corredor vazio. Clara era estudante de enfermagem e recém-contratada para o período noturno no São Martino. Ambiciosa e cética, não acreditava em lendas urbanas. Achava que histórias como a da enfermeira eram invenções para assustar novatos. Em seu segundo plantão, ouviu de uma colega que, de tempos em tempos, um dos elevadores ia sozinho até o 7º andar mesmo que o botão estivesse desativado. Riu, achando graça. Mas naquela mesma noite, às 0h03, o elevador à sua frente se abriu, vazio, e o visor mostrava o número 7. Curiosa, Clara entrou. Pressionou o botão do térreo, mas o elevador subiu sozinho. Ao chegar no andar, as portas abriram lentamente, revelando um corredor escuro, com paredes queimadas e cheiro de éter vencido. No chão, marcas de rodas de maca desenhavam trilhas enferrujadas. Clara, tomada pela adrenalina, deu alguns passos. Sentiu o ar gelar. Então ouviu um som agudo de rodinhas metálicas. Uma maca se movia sozinha no fim do corredor. E ao seu lado, uma figura parada, com jaleco branco e máscara cirúrgica. Clara congelou. A figura não se mexia. Apenas a encarava. Os olhos por trás da máscara eram escuros, profundos, quase sem brilho. A jovem recuou, tropeçando, e quando olhou novamente, a figura havia desaparecido. Correu de volta ao elevador, apertou freneticamente o botão e só conseguiu respirar quando as portas se fecharam. Tentou relatar o que viu, mas ninguém acreditou. Disseram que o cansaço e o ambiente tenso causavam alucinações. Ainda assim, Clara não conseguia tirar o rosto da mulher da cabeça. Na noite seguinte, decidiu montar um pequeno equipamento com uma GoPro presa no crachá. Durante o turno, caminhou pelos corredores e conversou com alguns pacientes antigos. Um deles, um homem de 78 anos que havia estado internado nos anos 80, segurou seu pulso e disse: "Ela ainda está lá em cima."
esperando as novas almas. Afirmou que a enfermeira não era humana. Era um reflexo de todas as dores e traumas acumulados naquele lugar. Uma entidade nascida da loucura. E agora que Clara viu, ela voltaria. As noites seguintes foram tomadas por fenômenos inexplicáveis. Luzes piscavam sem razão. Equipamentos desligavam sozinhos. Uma paciente em coma profundo começou a murmurar o nome de Clara em tom grave e repetitivo, como um aviso. A gravação da câmera revelou algo ainda pior. Durante a madrugada, enquanto Clara dormia por alguns minutos na sala de repouso, uma figura apareceu ao lado da cama. A enfermeira. Inclinou-se lentamente e sussurrou algo em seu ouvido. A filmagem ficou tremida, mas o som foi captado. Era uma frase repetida várias vezes. Você será a minha sucessora. Após assistir aquilo, Clara entrou em colapso. Pediu demissão e tentou deixar a cidade. Mas antes, resolveu fazer uma última visita ao 7º andar. Precisava de respostas. Subiu pelas escadas de serviço e forçou a entrada com um pé de cabra. No corredor escuro, viu todas as portas abertas. De dentro dos quartos vinham sussurros. Vozes de antigos pacientes, chamando por ajuda. No fim do corredor, a sala de enfermagem estava intacta, como se o tempo não tivesse passado. Clara entrou e viu anotações antigas, frascos de medicamentos, seringas e um diário empoeirado. No diário, relatos da enfermeira antes do incêndio. Ela falava sobre procedimentos alternativos, sobre vozes que a instruíam e sobre como a dor trazia clareza. Em uma das últimas páginas, confessava que começou a aplicar doses de um soro experimental, desenvolvido por um médico que fora demitido por insanidade. O objetivo era separar a consciência do corpo e ver o além. Ela acreditava que havia conseguido, e dizia que o hospital era um portal. Clara ouviu passos atrás de si. Virou-se e deu de cara com a figura da enfermeira, agora com os pés levemente suspensos do chão. Os olhos dela estavam vazios, a máscara manchada de sangue. Agora você sabe demais, disse com uma voz múltipla, como se várias pessoas falassem ao mesmo tempo. A jovem correu, mas o corredor parecia não ter fim. As luzes estouravam uma a uma atrás dela, e a sensação era de que não corria em direção à saída, mas para dentro de algo, uma prisão invisível. Clara nunca mais foi vista. A única pista deixada foi o diário, encontrado na sala de enfermagem, aberto na última página onde havia uma anotação que não existia antes. Ela está pronta. Após o desaparecimento, mais 3 funcionários relataram visões da enfermeira nos corredores. Um deles teve um ataque psicótico e tentou se jogar da cobertura do hospital, gritando que os pacientes não estão mortos, apenas dormindo nos outros lados do espelho. A direção decidiu interditar o prédio e transferir o hospital para outra unidade. Mas até hoje, mesmo abandonado, o São Martino emite sinais de luz do 7º andar. Moradores das redondezas dizem ouvir chamadas no rádio com vozes de enfermeiros que morreram há décadas. E todo dia 3 de março, data do incêndio, a figura de uma mulher com jaleco branco aparece nas janelas do último andar, observando a cidade. Como se ainda estivesse fazendo seu turno. Como se esperasse a próxima sucessora. Porque para a enfermeira da meia-noite, a internação nunca termina. No final de uma estrada rural esquecida, cercada por mato alto e árvores retorcidas, existe uma casa velha conhecida entre os moradores locais como a Casa do Poço. Há décadas, ela permanece vazia, mas ninguém se atreve a derrubá-la. A lenda diz que ali viveu uma mulher chamada Eulália, curandeira conhecida por práticas obscuras. A casa era rodeada por um jardim de plantas venenosas, e no centro do terreno, havia um poço antigo profundo, escuro e sem fundo visível. Dizem que Eulália fazia rituais ali, falando com vozes vindas das profundezas. Depois que seu corpo foi encontrado pendurado no sótão, com os olhos arrancados e a pele marcada por símbolos estranhos, ninguém mais morou lá. A polícia nunca descobriu quem a matou. Mas alguns juram que ela não morreu. Apenas mudou de forma. A cada 7 anos, alguém desaparece naquela região. Sempre na mesma data. Sempre perto do poço. E a única coisa que sobra é um som,
o de algo rastejando por entre as paredes da casa. Em 2023, Lucas, um jovem fotógrafo apaixonado por arquitetura abandonada, decidiu explorar a casa como parte de um projeto sobre ruínas históricas. Chegou sozinho, carregando sua câmera, lanterna e um diário de anotações. Ignorou os alertas dos moradores da vila próxima, que tentaram impedi-lo de entrar. Eles diziam que a casa reconhecia estranhos e que ninguém saía igual depois de passar uma noite lá dentro. Lucas achava que era apenas superstição. Mas assim que pisou no terreno, sentiu um desconforto imediato. O ar parecia mais frio, o céu mais nublado. Entrou pela porta da frente, que se abriu sozinha com um rangido baixo. A madeira do chão estalava sob seus pés, e o cheiro de mofo e terra úmida invadia suas narinas. Logo percebeu que a casa não era comum. As paredes pareciam respirar. Fotografou o interior, mas ao revisar as imagens, notou algo bizarro. Havia sempre uma silhueta feminina ao fundo. Mesmo quando ele estava absolutamente sozinho. Em todas as fotos. Em todos os cômodos. À noite, Lucas decidiu dormir no andar de cima, mas não conseguiu. Sons vinham do porão, correntes, respiração, algo arranhando madeira. Às 3 da manhã, a porta do quarto se abriu sozinha. A temperatura caiu subitamente, e a câmera, deixada em cima de uma cadeira, começou a gravar sozinha. A filmagem mostra Lucas dormindo, virando-se inquieto, enquanto a porta do quarto revela a silhueta de uma mulher parada, imóvel, com os cabelos cobrindo o rosto e as mãos voltadas para baixo, como se segurasse algo invisível. A figura desaparece assim que ele acorda. Ao descer pela manhã, Lucas vê o poço no centro do quintal. A vegetação ao redor está morta, como se o solo estivesse envenenado. Curioso, aproxima-se. Sente um forte cheiro de enxofre e percebe que o poço não reflete luz alguma, como se absorvesse tudo ao redor. Então ouve uma voz sussurrando seu nome. Mas quando olha para os lados, não há ninguém. Ele decide lançar uma pedra lá dentro, mas nenhum som retorna. Era como se o poço não tivesse fundo. Nos dias seguintes, Lucas passa a ter pesadelos intensos. Sonha com o poço, sempre coberto de mãos que se esticam para fora, puxando corpos ensanguentados de volta para a escuridão. Em um dos sonhos, vê Eulália sorrindo ao seu lado, com o rosto desfigurado e os olhos costurados, dizendo: "A casa me alimenta. E agora, ela quer você." Começa a acordar com arranhões nos braços, marcas que não estavam ali quando dormiu. Em uma madrugada, decide sair da casa às pressas, mas se perde na floresta, mesmo com o GPS funcionando. Após horas de caminhada em círculos, percebe que a casa está sempre à sua frente. Era como se o espaço ao redor tivesse se distorcido. E então, algo o chama do porão. O som de correntes sendo arrastadas, seguido por batidas ritmadas. Ao descer, encontra uma porta escondida atrás de prateleiras velhas. Lá dentro, encontra um livro antigo, escrito com tinta escura e símbolos de invocação. As últimas páginas falam de um selamento feito com sangue e terra. E uma frase se repete: "Quem olha para o poço, carrega o poço dentro de si." Aos poucos, Lucas perde contato com a realidade. Começa a ouvir vozes mesmo fora da casa, ver vultos nas estradas e sentir presenças quando está sozinho. Sua saúde se deteriora. A pele empalidece, os olhos ficam fundos e ele não sente mais fome. Decide fazer uma transmissão ao vivo, contando tudo o que viu. Mas a câmera falha diversas vezes. Quando finalmente consegue gravar, um som metálico domina o áudio. E ao fundo, a silhueta feminina aparece atrás dele, imóvel, até que a imagem é cortada abruptamente. O vídeo viraliza, mas ninguém mais consegue contato com ele. Dias depois, um grupo de buscas vai até a casa. Encontram equipamentos espalhados, o diário com as últimas anotações desesperadas e uma única foto pendurada na parede. Nela, Lucas aparece diante do poço, mas algo está errado. Sua expressão é vazia, e seus olhos estão completamente pretos. Quando a equipe tenta se aproximar do poço, todos os aparelhos de comunicação falham. E ao se inclinarem para ver lá dentro, ouvem uma risada abafada. Uma risada feminina, cavernosa, como se viesse do próprio centro da Terra.
O caso de Lucas entra para os arquivos como desaparecimento não solucionado. A casa é novamente interditada, mas os relatos continuam. Crianças dizem ver uma mulher acenando da janela durante a noite. Moradores afirmam que a floresta ao redor está mudando, crescendo em espiral ao redor da casa, como se algo estivesse se expandindo. Certo dia, um caminhante encontra um espelho antigo no mato, coberto de musgo. Ao limpá-lo, vê o reflexo de uma casa que não está ali. Ao fundo, Lucas parado, com um olhar vazio. Ele sorri, e atrás dele, Eulália aparece. Sussurra algo que ninguém consegue decifrar. O homem desmaia e acorda dias depois, sem lembrar o que viu. Hoje, ninguém mais entra na casa do poço. Mas ela continua lá, crescendo por dentro, esperando. Porque, segundo a lenda, o poço é um portal. Um buraco onde o tempo escorre para trás, e as almas caem sem fim. E quem escuta seu chamado, já começou a cair. Tudo começou quando a família Vasconcelos decidiu se mudar para uma casa histórica nos arredores de Petrópolis. O imóvel tinha sido restaurado após décadas de abandono e pertencia, originalmente, a uma antiga família aristocrática que desapareceu misteriosamente nos anos 40. O casal Ana e Gustavo buscava sossego para criar sua filha de 5 anos, Isadora. No início, tudo parecia perfeito: o clima fresco, o silêncio das montanhas, a imponência do casarão. Mas logo a menina começou a agir de forma estranha. Conversava sozinha no quarto, ria de coisas invisíveis, e certa vez, disse à mãe: "A moça que canta para mim chegou." Pensando ser apenas imaginação fértil, Ana ignorou. Porém, ao ouvir pela babá eletrônica a mesma canção todas as noites, cantada por uma voz rouca, baixa e sem emoção, ela soube que havia algo errado. A voz vinha sempre à meia-noite e desaparecia ao amanhecer. Quando tentava entrar no quarto durante a música, a porta estava trancada por dentro. E Isadora dormia com um sorriso inabalável. Desesperada, Ana procurou explicações lógicas. Chamou eletricistas, técnicos de som, padres. Ninguém encontrou nada de anormal. A babá eletrônica parecia funcionar perfeitamente. Mas a gravação da voz era sempre apagada na manhã seguinte. Como se algo ou alguém quisesse impedir qualquer tipo de prova. Ao vasculhar o sótão da casa, Ana encontrou um baú trancado. Dentro, havia fotos antigas, bonecas de porcelana e um diário datado de 1939, escrito por uma mulher chamada Clarice. Era a babá da última criança que morou naquela casa antes do sumiço da família original. Nas páginas, Clarice falava sobre uma entidade que imitava sua voz. Afirmava que a criança que cuidava começou a ouvir cantigas à noite e que, com o tempo, deixou de comer, brincar ou falar. Um trecho do diário congelou Ana. Quando a criança começa a cantar sozinha, é porque já não é mais ela. A partir daquela noite, Isadora passou a repetir frases que não condiziam com sua idade. Frases como "ela está embaixo da cama, esperando o corpo." Ana decidiu dormir no quarto da filha para observá-la. À meia-noite, a música começou. Não vinha de um aparelho, nem de um ponto fixo, parecia flutuar pelo ar. A letra era incompreensível, uma mistura de idiomas antigos e sons guturais. Ana tentou acordar a filha, mas Isadora continuava imóvel, com os olhos abertos, encarando o teto. Então, algo sussurrou no ouvido de Ana, com uma voz duplicada, ecoando de todos os cantos do cômodo: "Essa criança não é mais sua." O quarto escureceu por completo, e um frio sobrenatural tomou conta do ambiente. A mulher viu, por um breve segundo, a silhueta de alguém agachado ao lado da cama. Uma mulher magra, cabelos longos e negros, com a cabeça caída para o lado e os braços esticados como se tentasse tocar os pés da menina. Quando Ana acendeu a lanterna, não havia ninguém. Isadora dormia como se nada tivesse acontecido. Mas quando a mãe se aproximou, notou algo. A filha cantava baixinho, mesmo dormindo. E sua voz era idêntica à da gravação. Uma voz sem alma. Uma voz oca. Na manhã seguinte, Ana levou a filha para um médico, mas os exames indicaram que Isadora estava saudável. Contudo, o comportamento da menina se tornava mais sombrio.
Ela passou a desenhar figuras de mulheres sem rosto e janelas com olhos que observavam por dentro. Uma madrugada, Gustavo foi acordado por passos leves no corredor. Levantou e viu Isadora parada diante da parede, com o rosto colado nela, murmurando uma melodia estranha. Quando a tocou, ela caiu no chão como um boneco de pano. No dia seguinte, não lembrava de nada. Diante do agravamento da situação, Ana decidiu investigar mais profundamente a história da casa. Descobriu que Clarice, a babá original, havia sido acusada de rituais ocultos após a criança sob seus cuidados desaparecer. Mas antes do julgamento, ela se jogou no poço da propriedade. Seu corpo nunca foi encontrado. Ana ligou os pontos. A entidade que cantava era a mesma que destruiu a antiga família. E agora, estava refazendo o ciclo. Começava com uma canção. Depois vinha a substituição. E no fim, o desaparecimento. Ana decidiu buscar ajuda com um especialista em fenômenos paranormais. O homem, conhecido como Padre Vicente, aceitou ir até a casa. Levou consigo instrumentos de medição energética e relíquias sagradas. Assim que entrou no quarto de Isadora, os aparelhos dispararam. A temperatura caiu abruptamente e o espelho se estilhaçou sozinho. Padre Vicente ordenou que a menina fosse retirada dali e começou uma oração de banimento. Mas algo respondeu. As paredes vibraram, a madeira do chão estalou e do guarda-roupa saiu uma névoa escura, moldando a forma da babá, sem olhos, com a boca rasgada até as orelhas, e a garganta pulsando como se contivesse outra criatura dentro. "Você chegou tarde demais", ela disse. Em seguida, desapareceu. A partir daquela noite, Isadora não falou mais. Apenas cantava, mesmo quando dormia, mesmo quando estava de olhos fechados. A voz era sempre a mesma, uma canção impossível de identificar, mas que parecia crescer com o passar dos dias. E então, em uma madrugada, a menina desapareceu do quarto. Sem sinais de arrombamento. Sem pegadas. Apenas um bilhete em letras tortas. Obrigada por devolvê-la. O caso de Isadora chocou a cidade, mas jamais foi resolvido. Ana foi internada após sofrer um colapso nervoso. Repetia, sem parar, que a filha ainda estava ali. Dizia ouvir sua voz cantando pelas paredes da casa. Os vizinhos passaram a evitar o local, mas afirmam que, em certas noites, vê-se uma mulher caminhando pelos corredores com uma lanterna, segurando a mão de uma criança invisível. A polícia nunca conseguiu reabrir o caso. E Gustavo, o pai, sumiu 2 meses depois, deixando apenas uma gravação de áudio onde se ouve claramente a canção da babá sendo entoada no fundo, mesmo que ele estivesse a quilômetros de distância da casa. Hoje, a propriedade está lacrada, mas aqueles que passam por perto relatam ouvir a mesma canção ao vento. Alguns dizem que a babá de voz oca continua procurando por crianças. Outras dizem que ela já está em outras casas, em outras cidades, recomeçando o ciclo. Porque tudo o que ela precisa é de uma mãe que cante junto. Na periferia de uma pequena cidade chamada Montenegro, havia uma serraria abandonada, esquecida por décadas desde um incêndio misterioso que vitimou 12 funcionários em uma só noite. O local foi selado por ordem judicial, mas isso nunca impediu que curiosos se aproximassem. Alguns iam por desafio, outros por lenda. A mais assustadora delas falava sobre um homem chamado Aloísio, um antigo empregado que trabalhava à noite, responsável por limpar os restos dos troncos serrados e guardar ferramentas. Quando o fogo consumiu o galpão, todos acreditaram que Aloísio estava entre os mortos. No entanto, seu corpo nunca foi encontrado. E pior, semanas após o incêndio, pedaços de ossos humanos começaram a surgir empilhados nos arredores da serraria, organizados, limpos, quase como se tivessem sido tratados com cuidado. A polícia achou que era algum tipo de brincadeira mórbida. Até que ossadas inteiras apareceram, mas com os crânios ausentes. Os moradores passaram a chamá-lo de o colecionador de ossos. E diziam que ele ainda andava por lá, procurando a última peça que faltava para completar sua coleção. Carlos era estudante de arqueologia e viu naquele caso um desafio irresistível. Obcecado por mistérios não resolvidos, decidiu investigar pessoalmente. Marcou uma viagem para Montenegro,
alugou um quarto simples e começou a entrevistar os moradores mais antigos. Muitos recusavam-se a falar, mudavam de assunto ou simplesmente mandavam que ele fosse embora enquanto ainda podia. Mas uma senhora chamada Estela lhe contou que, aos 9 anos, viu Aloísio com os próprios olhos, depois do incêndio. Disse que ele estava com a pele queimada, os olhos sem pálpebras e carregava um saco enorme nas costas, que arrastava pelo chão, deixando um rastro de sangue e serragem. Jurava que ele a encarou e murmurou: "Faltam 12, mas só preciso de um." Carlos achou exagero. Mas na mesma noite, ao visitar os arredores da serraria, encontrou algo enterrado próximo a um antigo tanque d'água, um saco de lona com pedaços de ossos humanos envoltos em panos velhos. E sobre os panos, havia símbolos desenhados com o que parecia ser cinzas misturadas com sangue seco. Carlos decidiu entrar na serraria durante a madrugada. O local estava completamente destruído por dentro, mas os corredores internos ainda eram acessíveis. No galpão principal, encontrou marcas no chão, trilhas recentes de algo pesado sendo arrastado. No centro do salão, havia uma cadeira de rodas enferrujada voltada para um espelho quebrado, como se alguém passasse horas ali observando o próprio reflexo. E em uma das paredes, ele viu algo que paralisou seu sangue: 12 crânios dispostos em forma de espiral, todos com pequenos buracos perfurados no centro da testa. Ao lado, uma marreta e uma lixa de ossos. Carlos tentou sair, mas algo o fez tropeçar. Era uma mão. Uma mão humana, ainda com pele fresca, como se tivesse sido retirada poucas horas antes. Assustado, correu para fora. Mas antes de deixar o galpão, ouviu uma voz grave ecoando nas paredes: 13. Eu preciso de 13. Voltando para a pensão, percebeu que seu casaco tinha uma mancha que não era dele. E dentro do bolso, alguém havia colocado um pequeno fragmento de mandíbula. Alguém ou alguma coisa o havia marcado. Nos dias seguintes, Carlos foi tomado por uma paranoia crescente. Sentia-se seguido. Vultos surgiam à distância. Em espelhos, ele via um homem alto, magro, com a pele como carvão e olhos fundos, parado atrás de si. Começou a ouvir batidas leves à noite, sempre em grupos de 13. Tentou avisar a polícia, mas não havia provas do que dizia. As fotos que tirou dos crânios na parede estavam corrompidas. Os áudios gravados estavam em branco. Buscando desesperadamente respostas, retornou até Estela. Ela então revelou a parte da história que sempre escondeu. Aloísio não era apenas um funcionário. Ele fazia parte de uma seita antiga, conhecida como a doutrina do osso, que acreditava que a alma de um homem só alcançava o plano superior quando libertada do crânio por mãos puras. A tragédia da serraria foi, na verdade, um sacrifício ritual interrompido. 12 corpos foram queimados. O 13º escapou e era Carlos. Quando era bebê, seu pai também trabalhava na serraria e o levava escondido. Ele sobreviveu, mas foi esquecido pelo ritual. Agora, Aloísio queria terminar o que começou. A revelação destruiu a mente de Carlos. Começou a ter lapsos de memória. Acordava em lugares diferentes, com roupas sujas e unhas enegrecidas. Uma noite, ao se olhar no espelho, viu-se segurando uma faca. Seus olhos estavam dilatados e a voz que saiu de sua boca não era sua. Era a de Aloísio. Você não é real sem os ossos. Carlos compreendeu, então, que não era apenas a vítima. Era parte do ritual. Estava sendo moldado para ser o último crânio, o 13º. Ou pior, para ser o novo colecionador. Quando voltou à serraria uma última vez, encontrou um altar construído com as ferramentas antigas da fábrica. No centro, um molde de crânio feito com cera negra. Ao tocá-lo, desmaiou. Em seus sonhos, caminhava por um túnel de ossos, onde vozes sussurravam orações em idiomas esquecidos. Ao acordar, estava com as mãos cobertas de sangue, e a marreta ao seu lado. Não sabia o que havia feito, mas soube que a transformação havia começado. A alma de Aloísio não queria apenas osso. Queria um substituto. Carlos desapareceu. Seu carro foi encontrado queimado perto da estrada, sem sinais de corpo. Mas dias depois, relatos começaram a surgir. Moradores ouviram barulhos vindo da serraria durante a noite, batidas, gritos abafados e passos pesados arrastando correntes.
Um policial que investigava o local encontrou, no galpão, um novo crânio na parede, o 13º. E abaixo dele, uma fotografia rasgada de Carlos ainda criança. A serraria foi lacrada outra vez. Mas quem passa por ali sente o cheiro de ossos queimando. E aqueles que ousam se aproximar dizem ver um homem com o rosto coberto por uma máscara de osso, parado entre as árvores, segurando um saco nas costas. Agora, dizem que o colecionador de ossos não precisa mais completar sua coleção. Ele está criando uma nova. E para isso, ele precisa começar do número 1. No centro de uma capital esquecida pela esperança, existe um prédio antigo que abriga histórias sussurradas entre moradores apavorados. O edifício Edenia foi construído nos anos 60, com arquitetura art deco e acabamento requintado, mas com o passar das décadas, caiu em decadência. Ainda assim, seus apartamentos continuaram sendo alugados por quem não tinha opção melhor. Mas havia uma única unidade que jamais era ocupada: o apartamento 303. Fechado há mais de 30 anos, trancado por correntes e placas enferrujadas, o local é evitado por todos os moradores. Os mais antigos lembram do horror. Em 1989, uma mulher chamada Letícia tirou a própria vida ali, após semanas dizendo que alguém a observava do espelho do banheiro. Antes de morrer, ela deixou bilhetes colados pelas paredes, todos repetindo a mesma frase: "Ele atravessa o vidro quando estou sozinha." Desde então, ninguém mais conseguiu viver ali. Quem tentou, enlouqueceu. E há quem diga que o apartamento não está vazio, está apenas aguardando a próxima solidão para se abrir. Em 2022, Renata, uma jovem escritora em crise criativa, decidiu alugar um imóvel no Edenia. Ao descobrir que o apartamento 313 estava disponível por um preço irrisório, viu uma oportunidade de ouro. Ignorou os avisos do porteiro, que apenas murmurou: "Ele ainda está lá dentro." Renata acreditava que poderia usar o local como inspiração para seu próximo livro. Quando entrou no imóvel, notou que tudo ainda estava mobiliado como nos anos 80. Cortinas manchadas, papel de parede descascado, móveis cobertos por lençóis e um espelho trincado na parede da sala. Assim que fechou a porta, uma corrente de ar gelado percorreu o ambiente. A jovem tentou ignorar o desconforto e se instalou. Na primeira noite, ouviu barulhos metálicos vindo do banheiro. Quando abriu a porta, o espelho estava embaçado, como se alguém tivesse respirado do outro lado. E sobre a pia, escrito com dedos invisíveis, lia-se: "Você está me vendo agora." A partir dali, sua estadia se transformou em um mergulho sem volta. Renata começou a documentar tudo em áudios e vídeos, na tentativa de transformar aquilo em um romance de terror. Mas rapidamente percebeu que o que acontecia ali não era ficção. O espelho do banheiro se tornou o centro das manifestações. Às 3h03 da madrugada, todos os dias, a luz piscava e a superfície refletiva ficava opaca. Dentro dela, surgia uma sombra. Nunca nítida, nunca completa. Apenas uma presença, olhando de volta. Renata tentou filmar, mas os vídeos travavam. Quando mostrava para amigos, tudo que se via era um espelho comum. Ao pesquisar sobre o apartamento, descobriu que Letícia não foi a única a morrer ali. Ao menos 5 pessoas haviam sido declaradas desaparecidas após viverem no 303, todas em menos de uma semana. Uma reportagem perdida de 1991 mencionava comportamentos paranoicos, mutilações e sussurros vindos de dentro do vidro. Renata não conseguia mais dormir. Começou a ouvir sua própria voz chamando-a do espelho. E por vezes, via seu reflexo sorrir enquanto ela chorava. Desesperada, Renata começou a lacrar o espelho com lençóis e fita adesiva, mas a cada manhã, ele estava descoberto outra vez. Em uma madrugada, ouviu passos vindos do teto pesados, lentos, como se alguém caminhasse de cabeça para baixo. Ao olhar para o espelho, viu o reflexo da sala com móveis trocados de lugar. Quando se virou para conferir, tudo estava como antes. Era como se o espelho mostrasse outra versão do apartamento, onde algo mais habitava. Decidida a escapar, ligou para sua irmã e pediu ajuda. Mas enquanto falava ao telefone, a tela do espelho começou a rachar, como se estivesse sendo empurrada de dentro para fora. Em pânico, correu para a porta, mas ela não abria.
Trancas que não existiam antes surgiram do nada. A cada batida no espelho, algo novo aparecia no apartamento. Uma fotografia dela dormindo, um copo de água sujo de sangue, uma carta assinada com seu nome, mas escrita por outra caligrafia. O apartamento estava reescrevendo sua história. E Renata estava virando apenas mais um parágrafo perdido. Na quinta noite, Renata acordou com o som da própria voz vindo do corredor. Saiu do quarto e, ao olhar para o espelho, viu a si mesma parada no batente da porta. Mas o reflexo não a acompanhava, ele a observava. Quando gritou, a versão do espelho moveu os lábios e disse: "Agora sou eu quem escreve." A luz se apagou. Acordou horas depois, deitada no chão do banheiro, com pequenos cortes no rosto e as palavras "ficar a morrer" sair a sumir rabiscadas nas paredes em carvão. A sanidade de Renata foi se esvaindo. Começou a escrever compulsivamente frases desconexas, como se estivesse sendo guiada. Descobriu então um compartimento secreto atrás do espelho, contendo dezenas de diários antigos, todos com letras diferentes, todos datando anos diversos: 1989, 1997, 2004. Eram histórias de pessoas que viveram ali. E em todas elas, os nomes dos moradores se repetiam. Renata leu um trecho final de um dos diários: "O espelho não mostra você. Ele te observa até poder substituir. Depois disso, você só existe lá dentro." Na manhã seguinte, a irmã de Renata finalmente chegou ao prédio. Bateu, chamou, gritou. Mas ninguém respondeu. Quando a polícia arrombou a porta, o apartamento estava vazio. Móveis intactos. Nenhum sinal de luta. Apenas o espelho do banheiro perfeitamente limpo e com uma pequena rachadura em forma de olho. As autoridades arquivaram o caso como mais um desaparecimento. Mas os moradores do prédio começaram a notar algo estranho. Todos os dias, à mesma hora, o espelho embaçava por dentro. E em seu centro, aparecia o contorno de uma mulher, de olhos arregalados, boca costurada com linhas invisíveis e lágrimas que pareciam escorrer do próprio vidro. Hoje, o apartamento 303 está novamente lacrado. Mas os novos síndicos decidiram instalar câmeras de segurança nos corredores. Em uma gravação recente, às 3h03 da manhã, vê-se a porta do 303 se abrindo sozinha, e uma figura feminina parada no batente, sorrindo para a câmera antes de desaparecer. Dizem que o apartamento não aceita moradores. Ele os consome. Porque o reflexo nunca é só um reflexo. É o próximo a sair. No interior de Goiás, escondido entre morros e plantações esquecidas, havia um antigo internato desativado conhecido como Colégio São Bartolomeu. Erguido em 1932, serviu por anos como abrigo para crianças órfãs e jovens indisciplinados enviados por famílias ricas que preferiam esconder seus filhos problemáticos. O prédio imponente, feito de pedra e madeira, parecia congelado no tempo. Mas sua reputação foi manchada por uma série de eventos nunca explicados. Entre eles, o mais conhecido envolvia o quarto 6. Um pequeno dormitório no segundo andar, com uma única janela voltada para o matagal. Diziam que, toda noite, um homem aparecia ali, imóvel, do lado de fora da janela. Mesmo quando o quarto estava no segundo andar. Mesmo quando não havia como alguém alcançar aquela altura. Ele não batia. Não falava. Apenas observava. E cada criança que dormia naquele quarto desaparecia na semana seguinte. Quando o internato fechou em 1974, o quarto 6 foi trancado com correntes e a janela tapada com tábuas. Mas moradores locais ainda afirmam que, ao cair da noite, duas mãos surgem por entre as frestas, pedindo para entrar. Décadas depois, em 2023, o prédio passou a ser reformado por investidores interessados em transformar o local em um hotel de luxo. Entre os trabalhadores estava Diego, um pedreiro experiente, mas cético quanto a histórias de assombração. Ele foi designado para supervisionar a parte interna do segundo andar. Durante uma inspeção, encontrou a porta do quarto 6 semiaberta, apesar das correntes ainda estarem presas. A fechadura havia sido arrebentada por dentro. Pensando se tratar de vandalismo, Diego entrou. O quarto estava coberto de poeira, mas tudo permanecia estranhamente intacto. Duas camas de ferro,
um armário trancado e a janela ainda pregada com tábuas. No entanto, ao se aproximar, notou que alguém havia arrancado parte das madeiras, criando uma abertura. E do outro lado da fresta, 2 olhos encaravam os seus. Diego pulou para trás. Quando olhou novamente, não havia nada. Saiu correndo e trancou a porta como pôde. Mas naquela noite, em sua casa, recebeu uma ligação de número desconhecido. Ao atender, só ouviu uma respiração profunda. E, ao fundo, um som metálico, como unhas arranhando o vidro. Nos dias seguintes, Diego começou a notar mudanças no seu comportamento. Acordava todas as madrugadas exatamente às 3h06, o horário aproximado em que se dizia que o homem da janela aparecia. Durante os sonhos, via o quarto 6 em chamas, com crianças chorando e batendo nas paredes, enquanto uma figura escura se aproximava lentamente da janela. Certa manhã, encontrou marcas de mãos sujas na parte externa da janela de seu próprio quarto, no 3º andar de um prédio sem sacada. E no espelho do banheiro, escrito com o próprio vapor, lia-se: "Você viu. Agora ele também te vê." Diego tentou alertar os engenheiros da obra, mas foi ridicularizado. Decidiu voltar ao internato à noite para filmar o quarto e provar que havia algo de errado. Com uma câmera no ombro e uma lanterna, entrou escondido. Subiu até o 2º andar e, ao abrir a porta do quarto 6, encontrou o colchão da cama afundado, como se alguém estivesse sentado ali. E do lado de fora, pelas tábuas arrancadas, viu um rosto. Um rosto magro, sem olhos, mas com um sorriso largo demais para ser humano. A câmera de Diego gravou apenas estática após esse momento. Quando foi encontrado no dia seguinte, estava em estado catatônico, murmurando a mesma frase: "Ele está na janela. Sempre na janela." Foi internado, mas nunca mais falou nada além disso. A gravação foi entregue às autoridades, mas considerada sem relevância. Contudo, viralizou nas redes sociais, atraindo caçadores de fantasmas e curiosos ao local. Um canal de exploração urbana decidiu fazer uma live do quarto 6. Ao vivo, enquanto exploravam o quarto, a transmissão falhou por 36 segundos. Ao retornar, todos os espectadores relataram ver claramente uma figura parada do lado de fora da janela. Um homem de terno escuro, pele cinza e um rosto onde os olhos pareciam ter sido costurados. A equipe saiu correndo, encerrando a live, mas nos dias seguintes, 2 membros desapareceram. O único sobrevivente, Marco, foi encontrado em estado de choque, desenhando compulsivamente janelas com mãos espalmadas. Em seu braço, tatuado com algo que não se sabia como havia sido feito, havia a frase: "Não olhe mais de uma vez." O mistério do quarto 6 começou a ganhar atenção nacional. O prédio foi lacrado novamente, mas as aparições aumentaram. Moradores vizinhos relatavam ver luzes acesas no 2º andar durante a madrugada, mesmo com a energia cortada. Sons de passos, cantigas infantis distorcidas e choros abafados se tornaram frequentes. Um antigo zelador, já em idade avançada, procurou a imprensa para contar a verdade. Disse que o homem da janela era, na verdade, um ex-professor do colégio. Um homem que enlouqueceu após perder a esposa e passou a sequestrar alunos. Matava-os e os mantinha escondidos sob o assoalho do quarto. Quando foi descoberto, incendiou o lugar e desapareceu. Mas, segundo o zelador, ele não morreu. Ele fez um pacto com algo que vive do outro lado do vidro. A janela do quarto 6, explicou, não era apenas uma janela. Era um espelho entre 2 mundos. E o homem, agora existia no reflexo. Alimentava-se do medo, da culpa, da repetição. E toda vez que alguém olhasse para aquela janela, ele se aproximava mais um pouco. Hoje, o Colégio São Bartolomeu continua interditado. Mas há sinais de que o quarto 6 tenta reabrir. O cadeado novo colocado na porta apareceu destruído por dentro. Funcionários de segurança pediram demissão após ouvirem batidas na parede e sussurros vindos da janela, mesmo com o cômodo vazio. Alguns afirmam que a figura já não está mais do lado de fora, mas dentro do quarto, esperando o momento certo para sair. Há relatos de pessoas que, ao verem fotos antigas do lugar, enxergam o homem da janela parado no fundo da imagem, mesmo quando não havia ninguém ali. E um novo padrão começou a surgir.
Quem assiste os vídeos da janela por mais de 6 minutos começa a ter pesadelos com ela. Como se a entidade tivesse se espalhado, usando os próprios olhos de quem assiste como novas janelas para entrar. Porque o homem da janela do quarto 6 não quer mais ser visto. Ele quer ver. E quando ele te vê, já sabe onde você dorme. Em uma cidadezinha esquecida do interior de Minas Gerais, uma loja de antiguidades chamou a atenção após um objeto muito específico começar a circular entre os moradores. Um rádio portátil da década de 50, com botões enferrujados e alto-falante coberto por uma grade de ferro enfumaçado. Seu visual era comum, mas o que o tornava diferente era o seguinte: ele nunca desligava. Mesmo sem pilhas, mesmo sem estar conectado à tomada, o aparelho continuava emitindo uma transmissão em frequência desconhecida. A voz era sempre a mesma, monótona, baixa, masculina. Ela narrava acontecimentos em tempo real, detalhando situações que ainda não haviam acontecido. Acidentes, brigas, falecimentos. Todos os eventos anunciados pelo rádio ocorriam horas depois. E o mais perturbador, nenhuma dessas transmissões era em formato de notícia. A voz descrevia tudo como se fosse parte de um diário. Como se alguém estivesse acompanhando vidas alheias e registrando, dia após dia, os instantes finais de cada um. O rádio foi parar nas mãos de Raul, um professor de história recém-chegado à cidade. Ele o comprou por acaso, achando que poderia restaurá-lo por hobby. No primeiro dia, ouviu a voz dizendo: 16h17, Dona Marli tropeça na escada, quebra o pescoço, morre antes de conseguir gritar. Exatamente às 16h17, a vizinha de Raul, a senhora Marli, foi encontrada morta aos pés da escada. A polícia tratou-o como um acidente. Raul ficou em choque, mas tentou convencer-se de que era coincidência. No segundo dia, ouviu, 2h03, o cachorro da casa amarela uiva 2 vezes, depois a casa pega fogo. Nenhum sobrevivente. Naquela madrugada, as chamas consumiram a casa de uma família inteira. O cachorro foi encontrado morto no portão. A voz do rádio falava sem emoção. Apenas registrava. Quando Raul tentou desligá-lo, o botão girou em falso. Mesmo tirando as pilhas, mesmo quebrando a antena, ele continuava funcionando. A única mudança era que, agora, às vezes a voz dizia coisas diretamente para ele. Pequenas frases como "você ainda não entendeu" ou "está chegando a sua hora". Raul tentou se livrar do rádio. Jogou-o num rio próximo, mas no dia seguinte, o encontrou de volta em sua sala, sobre a mesa, ainda funcionando. Ligou para a loja de antiguidades, mas o número havia sido desativado. Voltou ao endereço onde a comprou, e no lugar da loja, encontrou apenas um terreno vazio. Perguntou aos moradores e todos afirmaram que nenhuma loja funcionava ali havia mais de 10 anos. O rádio passou a emitir relatos mais íntimos, como 1h14, Raul abre a gaveta, vê um envelope que não deveria, e chora. E tudo acontecia como narrado. Certa vez, o rádio anunciou: Raul sonha com um filho que nunca nasceu. Acorda tremendo. Ele não tinha filhos, mas naquela noite, teve um sonho com uma criança de olhos claros chamando por ele. Quando acordou, sua camiseta estava encharcada, e o rádio repetia: "Você ainda não entendeu. Você faz parte disso." O medo virou obsessão. Começou a registrar cada transmissão, procurando padrões, datas, nomes. E então, percebeu, as tragédias só aconteciam quando ele estava ouvindo. Como se a escuta fosse o gatilho. Convencido de que o rádio era uma ferramenta de invocação ou maldição, Raul procurou ajuda com um padre local. O homem, já idoso, ouviu a história com atenção e, ao ver o rádio, empalideceu. "Esse objeto pertenceu ao meu irmão. Ele desapareceu em 1972 depois de tentar destruí-lo." Contou que o aparelho foi encontrado em uma igreja abandonada e que desde então reaparecia em lugares diferentes, sempre atraindo novos ouvintes. Raul pediu para o padre abençoar o objeto. Durante a oração, o rádio chiou, emitiu ruídos distorcidos e uma nova voz surgiu, feminina, sussurrante, dizendo: "Não me silencie. Eu sei o que vocês escondem." O padre caiu ao chão, teve uma convulsão e morreu poucos minutos depois,
com os olhos voltados para cima e a boca sangrando. Após esse dia, Raul não teve mais dúvidas. O rádio não era apenas um transmissor. Era um canal. Um portal por onde algo antigo e consciente observava os vivos. E agora, essa coisa estava falando com ele. Direto. Sem filtros. Sem tempo para recuar. As transmissões começaram a mudar. A voz passou a narrar acontecimentos que ainda não ocorreram, mas que envolviam Raul diretamente. 8h42. Raul derruba o café, se irrita, grita com o espelho. 12h59. Raul encontra a chave enterrada no jardim. 23h17. Raul vê quem está do outro lado da voz. Não consegue mais dormir. E tudo acontecia como descrito. Raul começou a perder o controle. Já não dormia, não comia, não trabalhava. Passava os dias diante do rádio, esperando a próxima transmissão. Até que, numa noite, ouviu algo diferente. A voz não narrava mais o presente, mas o futuro. Amanhã, às 3h33, Raul se tranca no porão. Ele está certo de que pode destruir o rádio. Mas ao fazer isso, liberta o que está preso. Assustado, Raul decidiu seguir o plano. Às 3h33 do dia seguinte, foi até o porão com o machado, determinado a acabar com o aparelho. Mas antes de destruir o rádio, uma última frase foi dita. A voz era sua desde o início. Você é a próxima transmissão. E então, o rádio ficou em silêncio pela primeira vez. Raul desapareceu naquela mesma madrugada. A polícia encontrou o porão vazio, exceto por um único objeto sobre a bancada, o rádio ainda ligado. Mas agora, a voz que falava era de Raul. Ele narrava os passos dos investigadores, suas dúvidas, suas reações. Detalhava o que cada um faria nas próximas horas. Um dos policiais, tomado pelo pânico, destruiu o aparelho com um tiro. Mas ao fazer isso, ficou mudo. Literalmente. Sua voz foi arrancada. Os demais que presenciaram o evento relataram que, por um breve instante, ouviram suas próprias vozes vindas de dentro do rádio, como se alguém estivesse copiando suas consciências. O caso foi arquivado e o rádio desapareceu. Mas de tempos em tempos, vídeos começam a circular na internet. Gravações que mostram o rádio em funcionamento em lugares diferentes. E sempre que alguém ouve até o fim, um evento trágico acontece nas horas seguintes. Porque o rádio não precisa de pilhas, nem de tomada. Ele precisa apenas de ouvintes. E de uma nova história para contar.